Deus é maravilhoso. Sem Jesus não dá, irmãos. Concorda comigo? Sem Jesus não dá. Louvado seja o nome do Senhor. E viver com Deus, irmãos, não é algo que, eu preciso viver de milagres. Não. É viver da presença de Deus. Saber que Ele está no controle de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Como eu aprendi nesses dias todos que precisei ficar quieto e depender dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que você não tem o que fazer, só tem que se esperar e depender dEle. E saber que Ele vai estar presente, Ele vai estar junto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava observando algumas coisas, pessoas, né? E eu comecei a meditar nas coisas do Senhor. Comecei a ver que as pessoas estão assim, ouvindo algumas notícias, né? Falta estar em paz. Ficar tranquilo. E eu comecei a notar e falei, Senhor, as pessoas estão assim agitadas. Ele disse, igual a você. Por que você não fica esperando? Porque havia momento que eu dizia, Senhor, até quando? Dá um jeito. E nessa hora é tremendo, porque você põe a mão na tua própria cabeça, mas não funciona. Você ora, mas não acontece. Sabe, irmãos, essa inquietude em que vivemos, tanto dessa sociedade nossa, das coisas que estão acontecendo e dando um monte de problema. Amém? Aleluia. É uma coisa terrível, porque aquieta-te. Então, a Bíblia fala assim no livro de Salmos 46, no verso 10. Ouça. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Aleluia. O que ele já começa dizendo o quê? Aquiete-se. Quando Jesus está chegando naquele momento no barco com os discípulos, eles estão apavorados e estão vendo Jesus como um fantasma. O que Jesus está dizendo? Calma. Calma. Como a gente se inquieta com a situação, se inquieta com os anos que passam, com situações N. Calma. Aquieta-te. Nesses dias Deus falava assim, aquieta-te. Fica tranquilo. Eu estou no controle. Mas é interessante que a gente mede esse controle de Deus pelo que a gente está passando. Mas como o senhor está no controle? Olha o que está acontecendo. Aquieta-te. Fica sossegado. Temos medo de dar passos de fé com Deus, de fazer uma série de coisas. Não posso fazer isso porque... Não, porque não posso fazer. Com Deus eu salto muralhas. Amém? Você atravessa uma série de coisas. Glória a Deus. Não é porque está em Deus não pode acontecer nada. Não, acontece sim, irmão. Estamos nessa terra. E ele diz assim, fica tranquilo. Né? Nesse salmo está dizendo, fica tranquilo, sossega, fica sereno. Como ficar muitas vezes sereno diante de situações difíceis? Mas ele está dizendo, é para ficar.
É o grande milagre de Deus, é a grande coisa que Deus faz. No meio de uma tempestade tremenda, Ele está dizendo, aquieta-te. Fica sossegado. Ele diz, quando ele encontra com Moisés, e diz para Moisés, Moisés, eu vou... Moisés já está carregando o povo com ele, levando o povo com ele da terra do Egito. E de repente Deus fala para ele, olha, é o seguinte, eu vou enviar um anjo, ele vai na frente, ele vai abrir o caminho para você. Moisés diz, não, eu não quero. Se a tua presença não for comigo, eu não quero. Eu vejo que muitas vezes a gente até ora assim, Senhor, envia um anjo. Às vezes eu me pego fazendo essa oração também. Envia um anjo na frente, né, que desembaraça os caminhos, tal. Depois eu fico pensando na oração que eu fiz. Pô, estou querendo ensinar a Deus. Por que eu já não agradeço o cuidado que Ele está tendo? As providências que estão sendo tomadas que eu não sei. Agradece. Mas a gente fala, Senhor, envia um anjo. No começo do avivamento, então, era complicado, porque ia viajar, além da bagagem das pessoas que estavam para viajar, eu queria um anjo em cima, um anjo na frente. Alguém já passou por isso? Um anjo atrás, um anjo no motor, um anjo nos pneus. Era tanto anjo que o consumo do combustível era muito grande. Será que não basta só a presença do Espírito Santo dentro do teu coração? Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Basta a presença. Então Moisés está dizendo assim, eu não quero anjo, não quero nada disso, só pode mandar exércitos. Eu quero a tua presença. E ele não aceita. E aí nós vamos para o livro de Salmos. No Salmo 55. Uma das coisas piores que existe, irmãos, é quando pessoas estranhas aprontam com você, ou te traem, ou sei lá, faz um monte de coisa, né? Você deixa para lá, até você diz, eu perdoo. Mas por que nós temos tanta dificuldade em fazer isso com pessoas achegadas? Irmãos, irmãs, irmãos da sangue, irmãos em Cristo. E aí ficamos assim numa revolta tão grande que aquilo consome a gente. E a Bíblia fala disso aqui. Fala dessa decepção, né, horrível que a gente sente. E que muitas vezes está embutida na nossa alma. E ficamos, porque construímos um castelo. Mas no livro de Salmo 55, eu quero começar aqui a partir do verso 4. Ele diz assim, estremece-me no peito, o coração, terrores de morte me salteiam. Tremor me sobrevém, e o horror se apodera de mim. Então ele pede uma escapatória aqui. Quem me dera, né? Então eu disse, quem me dera asas como uma pomba para que eu pudesse voar e achar
repouso, ou seja, fugir. Eu quero ir à frente agora lá no verso 12, diz assim, preste bem atenção aí, leia esse aí. Olha, preste bem atenção no que vai ser lido pelo pastor. Pois não era um inimigo que me afrontava. Olha, veja isso. Então, eu o teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e íamos com a multidão à casa de Deus. Íamos juntos à casa de Deus. Quer dizer, olha o sentimento violento, olha a arma, o portal aberto que Satanás deseja para punir as coisas. Eu comecei a meditar nesses dias e disse assim, eu não sei as outras pessoas, mas eu não sei descansar. Será que eu sei descansar? Eu não sei descansar. Eu não sei ficar quieto para ouvir Deus. Há momentos que eu entro na presença do Senhor, eu fico quieto, mas você ficar quieto por alguns dias, meditando com o Senhor. Eu disse, meu Deus. E eu estava ouvindo algumas notícias e eu via todo aquele povo inquieto e acontecendo todas essas catástrofes. Eu disse, meu Deus, olha o que está acontecendo no nosso território aqui, naquele lugar ali, olha naquele outro país. Eu disse, Reinaldo, você é uma pessoa tão estudada e sábio. O que aqueles lugares estão fazendo? Não existe maldição sem causa. Eu falei, mas Senhor, misericórdia, tem misericórdia. Há um povo teu ali. Eu sei que tem um povo meu ali, mas estão fazendo o que tem que fazer, defendendo o seu território, orando pela sua cidade, orando pela sua família, ajudando a sua família. Disse, não sei, Senhor. Pois é. A minha igreja está na terra para ser luz. Não é para brigar, não é para fazer nada, mas ela está lá justamente para ser a presença minha na terra. Porque eu disse que a minha glória encherá a terra. A minha glória encherá a terra. E a presença de Deus, quando encheu o templo, não se podia os sacerdotes entrar e ficar em pé. E ele disse, como pode a minha presença entrar nas pessoas e elas continuam de pé? Minha igreja deveria estar de joelhos, com a cara no chão, orando e defendendo a sua nação. Então eu me calei. Eu disse, Senhor, o senhor tem razão. O senhor deve estar muito triste com a sua igreja. Ele disse, sim, eu estou triste com os meus líderes. Têm feito campanhas absurdas, estão substituindo a minha glória por um copo d'água, uma garrafinha, um negocinho, um sal no chão, ou sabe lá o quê. O que eu fiz no Calvário, Reinaldo? Eu disse tudo. Pois é. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu disse que eu iria confundir o sábio. Eu vou tomar as crianças de 4 anos, 5, até 10, 11 e 12 anos. E vou começar a revelar em visões, em sonhos. Essas crianças vão ficar apavoradas porque vão ter sonhos e visões e não vão saber o que está acontecendo com ela.
mas é a minha vontade, eu vou revelar aos meus pequenos, porque os meus grandes estão fazendo idolatria. Falei, meu Deus. Estive observando os últimos eventos que estão tendo, até dos nossos também e outros tantos. A maioria deles ligado às emoções. Quando é para mulheres, é a mesma coisa. Os nomes, tudo para emoções. Quando é o outro, é avivamento. Mas que avivamento é esse? Que vamos ir para a igreja e vamos sair do mesmo jeito? Vamos deixar a nossa família, os nossos filhos fazendo as mesmas coisas? Que avivamento é esse? Não é isso que Deus quer. Nós estamos dependentes disso. Ora por mim, põe a mão, faz isso, faz aquilo. Mas Deus disse que os últimos tempos iam ser muito difíceis. Muito difíceis. Mas uma coisa eu quero dizer a você, meu irmão. Eu vi nesses dias a providência de Deus exatamente na hora certa. Em todos os dias. Quando Abraão vem oferecer o filho em holocausto, e o filho diz, mas está faltando um cordeiro. E ele pergunta para o pai, onde está o cordeiro? E o pai diz, Deus proverá para si um cordeiro. Oh, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. No momento certo, quando o povo de Deus precisava, Deus colocou José para governar. Talvez a gente pode até falar, mas ele perdeu a juventude. O que é isso comparado à eternidade? Nada. É um escolhido. E a igreja do Senhor Jesus é uma escolhida. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele nunca, nós vamos ver por esse texto que ele nunca deixou ninguém sozinho. E muitas vezes, Deus nos manda esperar pela providência dele. E nós não conseguimos esperar. Espera. 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 Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 2. Ouça, irmãos, por favor, fique atento. Capítulo 2, 2 Pedro diz assim: assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, é profeta,
assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão como? Minuciosamente, espertamente, e trarão heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Não é o que está acontecendo, irmãos? Irmão, nesses lugares que estão todos em guerra, em coisa, veja lá o que está acontecendo um pouco antes da guerra, ou um pouco antes do vulcão, ou um pouco antes do terremoto. Idolatria pura. Cada um está adorando o que quer adorar. Leis e leis absurdas sendo criadas, onde você não pode nem corrigir seu próprio filho. O que uma criança pode entender da vida? Nada. Não pode corrigi-la, não pode aplicar alguma coisa. Qualquer coisa já é agressão. Então as leis estão sendo criadas para quê? Oficializar o pecado. Nós não fazemos ideia como a vinda de Jesus está próxima. Está muito próxima. Muito, muito, muito próxima. Nesses próximos 7 anos, que serão muito difíceis, haverão descobertas assim tremendas. Na área tecnológica será uma coisa poderosa. Hoje muita gente está estudando os computadores, né? os operacionais e tudo mais, mas estão deixando de estudar para ser um bom médico. Não tem mais. Hoje você tem que passar para descobrir o que você tem que enfrentar filas de médicos. É o especialista nisso, é o especialista naquilo, é o especialista naquilo. Fora que você tem que esperar a tua vez na fila. Pode ser convênio, pode ser SUS, pode ser luz. Você espera uma infinidade na fila. Você tem que hoje provar a uma entidade que está ali, que você pagou, trabalhou, descontou parte do seu salário. E você tem um problema que você não tem mais condições de trabalho. Para você se aposentar, meu irmão, tem que chamar os céus, os exércitos do Senhor, cavalo de fogo, o que mais? Fogo ardente, e ainda não consegue. Aí vem um calhorda, safado, porque tem um parente ou tem alguém no poder, não tem que provar nada. Onde está a igreja do Senhor Jesus para combater isso? Isso é guerra. Nós vamos deixando, vamos nos acomodando, a idade vai chegando, a gente vai aceitando. Não, não é assim que funciona. Essa terra tem muita gente ainda para se converter, irmãos. Muita gente sofrendo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele está dizendo lá no texto,
que virão toda essa turma. Muitos, verso 2, e muitos seguirão as suas práticas. Vão ter seguidores. Práticas o quê? Libertinas. E por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós. Será que a gente não consegue enxergar isso? Farão comércio de vós, com palavras, o quê? Fingidas. Qual outra versão? Fictícias. A Bíblia diz assim: quem quer colher muito, o que faz? Semeia muito. Não está falando só em ofertório, está falando em tudo. Quem quer colher pouco, semeia pouco. É semeadura, tudo nessa terra é semeadura. Agora, trazer o seu papel, o seu comprovante para passar uma água. Irmãos, eu fiquei abismado. Fazia um tempo que eu não via isso. Quais as campanhas que as igrejas estavam lançando. Meu Deus, eu sei que você sabe mais que eu. São muito mais internautas. Tem até capacete, que é internauta. Não dá para acreditar. Como estão trocando a glória de Deus por isso? E um monte de gente aceitando porque é mais fácil? Não, não posso aceitar isso. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias, e para eles o juízo lavrado há longo tempo não vai tardar. Você acha que essa natureza está se levantando à toa? Sua destruição. O que diz aí? Não dorme. Vai vir de repente. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitados no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou hoje é a igreja. Mas não é qualquer igreja. É a nascida de novo e que realmente segue as coisas do Senhor. Diz que poupou quem? Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo-os a cinza, a cidade de Gomorra e Sodoma, ordenou-as a ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Livrou o justo Ló,
afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia, que mais? Quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. E eu fiquei pensando nesse texto e falei, Senhor, Jó poderia ter mudado isso? Ele disse, não. Você não ouve na minha palavra que ele saiu. Talvez ele falou para alguns, tal, mas não quiseram ouvi-lo. As pessoas não querem ouvir, sim. Irmãos, o pior ouvinte não é aquele que está na rua, é aquele que está dentro da igreja e não quer ouvir. Não quer acordar. E aí sofre. E a gente fica triste porque sofre, mas está sofrendo porque está colhendo o que está plantando. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Irmãos, nós temos que ter o perdão e o amor de Deus no nosso coração. E eu quero ler alguns textos aqui e vou caminhar para o final. Eu vou ler os textos só, não preciso falar o endereço. Mas tudo que eu vou ler está na Bíblia. Está no livro de João, Timóteo, Hebreus, Pedro, Judas. Diz assim, aquele que me rejeita e não me acolhe às minhas palavras, tem o que o julgue. A palavra que proclamei, essa julgará todos no dia do julgamento. Dia do julgamento está falando talvez o último dia só, mas está falando do dia que chegar a hora da cobrança para aquela vida, para aquela pessoa. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns vão se desviar da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Nesses últimos tempos, nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe, por meio de quem criou todo o universo. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação própria. Antes de tudo, sabei, e principalmente os que seguem a vontades imorais da carne e que desprezam toda a autoridade constituída por Deus, atrevidos são e arrogantes. Tais pessoas não têm receio. Presta atenção no que está isso aqui. Está no livro de 2 Pedro, capítulo 2. Não tem receio nem mesmo de insultar os gloriosos seres celestiais. Os quais vos alertavam nos últimos tempos, também haverá zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades. O que está acontecendo com esse negócio todo do abecedário, meu irmão? O cara quer ser um cachorro, quer ser uma árvore, quer ser não sei o quê, cada dia ele quer ser uma coisa. Não estão mais nem aí para as coisas de Deus. Amém? A igreja precisa orar muito, irmãos. Muitos momentos de oração, muitos momentos de vigília.
Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi para a vigília, pediu aos discípulos, ora por mim. Eles não aguentavam, estavam cansados. E ele foi mais adiante conversar com o Pai. E havia ali um momento que ele misturava o suor com o sangue. Olha a tremenda angústia que ele estava, coisas assim tão sobrenatural. E quando ele volta para os discípulos, ele diz, mas vocês estão dormindo? Vigia comigo, vai, só 1 hora. Nem 1 hora eles conseguiam. Cansados. As pessoas vêm à igreja e estão cansadas. Não estão prestando atenção no que Deus está falando ao teu coração. Estão no celular, estão preocupadas com o que está lá fora. Meu irmão, o que está lá fora, está lá fora. Eu tenho que saber o que Deus quer fazer comigo hoje. Eu quero saber a transformação que Ele quer fazer na minha vida agora. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a gente vai. E muitas vezes estamos tão cansados, esgotados. E não conseguimos entender o que Deus está querendo fazer conosco. Moisés passou por isso. O povo estava com sede. E o povo começou a apertar ele, e apertar ele, e apertar ele. E ele vai para Deus. Mas Deus já tinha dado a ele autorização e autoridade de fazer coisas. Entenda isso, igreja. Ele vai conversar com Deus. Deus, o povo está com sede, o que eu faço? Tudo bem. Pega o bastão que eu lhe dei. Ele é minha presença, ele representa a minha presença contigo. Vá até a rocha. Fale a rocha. Dê água. Fale a rocha. Dê água. Mas o homem estava tão atormentado, tão pressionado, tão pressionado por uma série de coisas, que eu vejo hoje pastores sendo pressionados por um monte de coisas. Ora, vamos fazer o que Deus quer. Louvado seja o nome do Senhor. E ele fica tão irritado, que ele reúne todo o povo e ainda diz, vocês estão pensando que eu sou o quê? Que eu que dou a água. E a Bíblia diz que ele bateu na pedra, quantas vezes? 2. Então ele não entendeu nada do que Deus falou. Vá falar. Nós estamos como que amortecido, como que meio anestesiado pelos problemas que muitas vezes enfrentamos, nossos, ou da família, ou seja lá do que for, nós estamos anestesiados, não estamos entendendo que aquilo lá fora é lá fora, são as demais coisas. E esquecemos o que Deus está fazendo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? E nesses próximos tempos, irmãos, a igreja do Senhor Jesus tem que fazer uma diferença tremenda. E nós podemos fazer. Não, mas somos um grupo pequeno. Jesus só tinha 12. E no tempo que ele veio, existiam outros deuses, existiam outras cidades, um monte de coisa. Mas ele veio trazer a mensagem dele. Ele falou, eu vim trazer a mensagem do meu Pai. Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Só isso. Ele
não estava preocupado se havia outros deuses, outras coisas. Ele disse, todo esse pessoal vai colher. Porque é o livre escolha. E sabem que é Jesus. Mas não cultuam Jesus. O problema é deles. Nós vamos continuar evangelizando. Só falar para a pessoa, Jesus te ama, só isso. Jesus deu a vida por você. É só isso. Não tem que fazer mais nada. Eu sei que o nosso país vai passar uma coisa ainda muito ruim esse ano ainda. E a partir do ano que vem as coisas vão apertar. Mas a melhor coisa que tem é a presença de Deus. Agora, ouça-me. Se a presença de Deus mora em nós e age através de nós, pensa você no meio, por exemplo, dos teus amigos que são incrédulos. Quem que está ali? É você? Não. É a presença de Deus. No meio da sua família, no meio das suas atividades, das suas lutas, quem está lá? A presença de Deus. O que Moisés falou? Eu só quero a presença de Deus. Você vê a diferença que faz, irmãos? Muitas vezes você nem precisa falar nada. Você entra num lugar, aquele lugar está todo ruim, mas você entra ali, daqui a pouco começa a acalmar, né? Principalmente é comércio, começa a encher, começa as pessoas chegarem. Porque Deus não mente. Ele disse, eu tenho pensamentos a teu respeito. São pensamentos de paz. As demais coisas eu vou acrescentar. Se falta coragem para nós darmos o passo de fé, hoje é um dia excelente para isso. Será que quantas lutas e dores eu vou ter que passar mais para poder enxergar? Quantas vezes está faltando você levar para os seus pais, para sua mãe, para seja os seus parentes, o nome de Jesus? Que é salvação, que é perdão. Só isso. Mas não adianta, apóstolo, o meu pai, o meu tio não vai aceitar. Não julgue. Deixa o Espírito Santo decidir isso. É muito mais fácil perdoar do que carregar um remorso, do que carregar uma dor, do que carregar, sabe, alguma angústia, um negócio que te atormenta e te come por dentro. Melhor perdoar. Libere aquilo. Chega. Nós somos filhos do Altíssimo. E Jesus disse, vocês são meus amigos e meus irmãos. O lugar da dor é no Calvário. Foi ali que foi colocado todo tipo de dor. Levou sobre si tudo. Levou sobre si tudo. Muitas vezes a gente vê uma pessoa passando apertado, sofrendo, tendo um monte de coisa, mas se você parar para meditar, você vai ver que aquela pessoa está carregando dor, angústia, remorso, falta de perdão. E aí aquilo começa a consumir a pessoa por dentro. Como um câncer que vai comendo e se espalhando por todos os órgãos.
Por quê? Libera. Libera o perdão. Muito mais fácil. Algumas famílias dizem, eu gosto de dizer, nós estamos juntos por causa dos nossos filhos. Não. Se vocês estão assim, está errado. Recomece. Mas o fulano errou, o outro errou, tudo bem, quem não errou? Todo mundo erra. Começa de novo. Retoma a tua vida. Retoma as tuas coisas. Hoje pode ser algo tremendo como foi com Moisés naquele dia que ele disse, Senhor, se o Senhor quer que eu ande com esse povo, eu vou, mas se a tua presença for comigo. Se o Senhor quer que eu enfrente essa situação, hoje Deus fala ao teu coração. Eu enfrento, mas eu não quero fazer isso sozinho. Eu não vou conseguir. Mas eu quero a tua presença comigo. Ela vai fazer toda a diferença. Toda a diferença. A tua presença é o que eu quero. Amém? Baixe sua cabeça por um momento. Pai, toda a honra, toda a glória a ti. Santo, santo, santo é teu nome. Quero te louvar. Quero te entregar toda a honra, toda a glória a ti. Bendito é o teu nome. Senhor, cada um que aqui está, cada filho, cada filha, Senhor, nós sabemos que nesses tempos últimos virão coisas tão ruins. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda a cada um, Senhor, neste dia, nesse momento tão tremendo de Deus, a se fortalecer em Ti, a olhar para Ti, a dizer, eu não vou carregar mais essa angústia. Se tem que esperar, eu vou esperar. Se tenho que orar, eu vou orar. Se tenho que jejuar, eu vou jejuar. Mas eu vou fazer aquilo que o Senhor determinar que eu faça. Não vou fazer simplesmente por fazer. Obrigado, Senhor. Honra e glórias ao teu nome, Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, meu Deus. Recebe toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o culto que cada um veio prestar a Ti. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, por permitir estar ministrando a Tua palavra. Obrigado, meu Deus. Toda a honra, toda a glória, eu Te entrego. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.